A Copa América tá rolando e nela jogam grandes seleções e muitos craques. Porém, tem vários jogadores históricos que nunca conseguiram a competição e nesse vídeo veremos 4 desses jogadores. Apesar de ter vencido 3 vezes a Copa do Mundo e ser o maior jogador da história do futebol, Pelé nunca venceu a Copa América. O Rei jogou a competição apenas uma vez, em 1959, e nessa única oportunidade não conseguiu ganhar o título. Nessa época, a competição ainda não tinha tanto prestígio e não era tão importante como é hoje em dia. E mesmo a seleção brasileira sendo muito forte e contando com o elenco que ganhou a Copa do Mundo um ano antes, em 1958, a amarelinha não conseguiu vencer o Campeonato Sul-Americano de Futebol, como era chamado anteriormente. Nesse período, o formato da Copa América era diferente, sendo disputada em pontos corridos, e participaram dela Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Peru e Uruguai. Na única edição que Pelé disputou, ele foi o artilheiro, com 8 gols, mas mesmo com as grandes atuações dele, o Brasil ficou com o vice atrás da Argentina. Depois dessa, nunca mais o Rei disputou a competição. Algo parecido aconteceu com outro craque brasileiro da mesma época de Pelé, o Mané Garrincha. Garrincha é, sem dúvidas, um dos grandes ídolos da seleção brasileira e fez história ao lado do próprio Pelé e vários outros craques. Ele fez parte das conquistas de 2 Copas do Mundo, em 1958 e 62, e foi fundamental para a amarelinha durante os anos em que esteve no elenco. Apesar de ser um grandíssimo nome na história do Brasil e também da história do futebol, o craque das pernas tortas nunca venceu a Copa América. Garrincha estava presente na edição de 1957 e jogou apenas 2 jogos. Ele também esteve no elenco em 1959 e jogou 4 jogos. Em ambas, a seleção ficou em segundo lugar e ele não conseguiu ter o título continental. Outro gigante na história do futebol que terminou a carreira sem a Copa América é o argentino Diego Maradona. Ele está na discussão de maior e melhor jogador da história do futebol, tendo conquistado uma Copa do Mundo e sendo sem dúvidas um dos mais habilidosos que já praticaram esse esporte. Maradona é um dos grandes ídolos da história da Argentina e de alguns clubes que passou, como por exemplo o Napoli. Apesar disso, ele nunca conseguiu vencer a Copa América por sua seleção, mesmo tendo tentado 3 vezes. Sua primeira vez na competição foi em 1979 e ele tinha apenas 18 anos, então jogou somente uma partida. E a Argentina foi eliminada na primeira fase. A segunda participação dele foi em 1987, um ano após a Argentina ser campeã da Copa do Mundo do México. Aquela edição foi disputada em território argentino, mas apesar disso eles caíram nas semifinais para o Uruguai. Maradona disputou a Copa América pela última vez em 1989, e aquela edição que foi sediada no Brasil era disputada em 2 fases. Na primeira, eram formados 2 grupos com 4 seleções, 2 de cada grupo avançavam e então se formava outro grupo com as 4 que passaram. Mais uma vez, a Argentina de Maradona não conseguiu vencer a competição, pois ficou em terceiro e o título ficou com a seleção brasileira. Fechamos a lista com outro craque recente da seleção brasileira, Neymar Júnior. Neymar é, sem dúvidas, um dos grandes nomes da nossa geração e apesar de ser o maior artilheiro da Canarinha, não tem um grande título por ela. Não falo somente em Copa América, mas também em outras competições. Neymar já atuou em 3 Copas do Mundo e não venceu nenhuma. Ele jogou a Copa América 3 vezes, mas também não conseguiu o título. Ney esteve presente na competição em 2011, 2015 e 2021. Em 2011 e 2015, o Brasil até passou da fase de grupos, mas enfrentou o Paraguai nas quartas de final e perdeu ambas as vezes nos pênaltis. Já em 2021, a seleção chegou na final contra a Argentina, mas mesmo com Neymar em campo, foi derrotada. Em 2019, o Brasil se sagrou campeão da Copa América, mas Neymar ficou fora por conta de uma lesão no tornozelo. Na atual edição, em 2024, ele desfalcou mais uma vez a seleção por conta de uma grave lesão no joelho e, por isso, o sonho do título para ele foi adiado. O fato é que, no momento, ele nunca venceu a competição continental pela seleção. O vídeo vai se encerrando aqui, mas peço que se gostou do conteúdo, deixe um like e se inscreva no canal para apoiar na criação de mais vídeos.